Se você achou que já viu de tudo no mundo dos carros, é melhor se preparar. Hoje, trazemos um compilado insano dos veículos mais estranhos, bizarros e inacreditáveis já criados. Da Itália à China, da Índia à Rússia, cada país parece ter seu próprio jeito de desafiar a lógica e reinventar o impossível. Prepare-se, porque esta seleção vai te surpreender a cada segundo. A Índia é conhecida por sua rica cultura e diversidade, mas também reserva algumas surpresas quando o assunto é design automotivo. Tata Magic Iris. Esse é um veículo que se destaca nas ruas indianas pelo seu visual único e, digamos, questionável. Ele foi projetado para substituir os tradicionais tuk-tuks, mas acabou gerando mais curiosidade do que admiração. Com seu formato compacto e linhas simples, ele é perfeito para as ruas apertadas e o tráfego caótico da Índia. Apesar de sua proposta funcional, o Magic Iris tem algumas peculiaridades técnicas que já deram dores de cabeça aos seus proprietários. O motor a diesel de 11 cavalos não é exatamente o que se espera de um veículo que carrega pessoas diariamente, especialmente em subidas. Mas é na simplicidade que ele encontra seu público. Motoristas que valorizam economia e facilidade de manutenção costumam apoiar o carro, mesmo reconhecendo suas limitações. DC Avante. O carro que divide opiniões assim que aparece. As linhas agressivas e angulares acabam passando uma sensação de que foram inspiradas em vários carros famosos ao mesmo tempo, mas sem seguir uma lógica clara. Sob o capô, o DC Avante tem um motor 2.0 turbo de origem Renault, que entrega uma performance decente para quem busca velocidade. O problema é que seu chassi e suspensão não acompanham tão bem essa potência, gerando relatos de dirigibilidade pouco refinada, especialmente em curvas mais fechadas. Para completar, o interior não segue o padrão esperado de um carro esportivo. Muitos donos reclamaram da qualidade dos materiais e de acabamentos que não condizem com a ideia de luxo que o carro tenta passar. Bajaj Cut. Sem dúvida, é um dos carros mais compactos e curiosos já fabricados na Índia. Com dimensões tão pequenas que mal parece um carro, ele é frequentemente confundido com um brinquedo ou um tuk-tuk futurista. Projetado para ser uma solução prática para o trânsito caótico das cidades indianas, o Cut consegue se destacar pelo tamanho diminuto e pelo design extremamente funcional, embora sua estética simples e quadrada o torne uma escolha peculiar para quem gosta de veículos mais chamativos. Muitos dizem que é o carro ideal para quem não quer se preocupar em estacionar, já que cabe em praticamente qualquer lugar. Tecnicamente, o Bajaj Cut conta com um motor que entrega modestos 13 cavalos de potência. Isso significa que ele não vai impressionar ninguém na estrada, mas é mais do que suficiente para deslocamentos urbanos. Ele é incrivelmente econômico e fácil de manter, características que conquistaram muitos motoristas de serviços de transporte compartilhado, mesmo com todas as piadas que recebe por seu tamanho e aparência. O Bajaj Cut é uma solução prática e criativa para as ruas indianas. Hindustan Tracker. Com sua aparência robusta e desajeitada, ele lembra uma mistura de Jeep com caminhão, mas sem o charme de nenhum dos dois. Usado principalmente em áreas rurais da Índia, o Tracker é mais uma ferramenta de trabalho do que um carro comum, sendo popular entre agricultores e transportadores que precisam de algo resistente e que aguente terrenos difíceis. No quesito técnico, o Tracker não se importa em impressionar. Ele é equipado com motores confiáveis, mas nada potentes, e sua carroceria quadradona não oferece o menor conforto aerodinâmico. Ainda assim, sua durabilidade e custo acessível fazem dele uma escolha prática para quem precisa de um carro que priorize a função acima de tudo. Apesar de ser longe de um ícone de estilo, o Tracker conquistou um lugar especial entre aqueles que precisam de algo confiável e resistente para o dia a dia no interior da Índia. Tata Nano. O Tata Nano ficou famoso como o carro mais barato do mundo, mas sua aparência peculiar garantiu que ele também fosse um dos mais comentados.
Criado para ser uma solução de mobilidade acessível para as massas, o Nano tem um design simples, com linhas arredondadas e um tamanho compacto que o faz parecer menor do que muitos esperavam. Apesar das críticas ao design, o Nano entrega o que promete: economia e praticidade. Equipado com um motor de 624 cilindradas, ele é eficiente para trajetos urbanos, mas sua potência limitada não impressiona em estradas. Mesmo com esses contratempos, ele conquistou um público fiel que valorizava seu custo-benefício. Premier Padmini, um clássico indiano que ganhou notoriedade ao longo das décadas. Mas o que realmente chama a atenção são as versões modificadas desse carro. Embora tenha sido um símbolo de status em sua época, as tentativas de personalização que surgiram ao longo dos anos frequentemente transformaram o Padmini em algo bem diferente de sua elegância original. Muitos entusiastas indianos se inspiraram em carros esportivos ou modelos de luxo e acabaram criando verdadeiras obras de arte, que misturam bom humor e exagero. Em encontros automotivos pela Índia, é comum ver competições informais para decidir qual é a modificação mais inusitada, com os Padminis frequentemente roubando a cena. Sipani Dolphin, um carro que tentou trazer algo diferente para o mercado, mas acabou ficando marcado pelo design pouco atraente e pelas suas limitações técnicas. Inspirado no Reliant Kitten britânico, ele tinha uma carroceria de fibra de vidro que, na teoria, o tornava leve e econômico, mas na prática o fazia parecer frágil e até meio descartável. Mesmo assim, ele conseguiu atrair uma base pequena de fãs que admiravam sua tentativa de ser acessível e inovador. Alguns até tentaram transformá-lo em veículos de corrida, adaptando motores mais potentes e reforçando a estrutura, mas com resultados igualmente peculiares. O Dolphin pode não ter sido um sucesso comercial, mas certamente deixou uma impressão duradoura como um dos projetos mais curiosos da indústria automotiva indiana. Mahindra Thar modificado. Em sua versão original é conhecido por sua robustez e confiabilidade, mas quando o assunto é personalização, ele se transforma em um verdadeiro espetáculo de exageros. Com rodas gigantescas, luzes de neon e até sistemas de som que poderiam fazer inveja a uma boate, essas modificações frequentemente sacrificam a funcionalidade para buscar um visual impactante. O resultado? Um Jeep que chama atenção, mas às vezes por razões duvidosas. Apesar de tudo, essas versões personalizadas do Thar têm um público fiel. Elas são presença garantida em encontros de entusiastas e competições de customização, onde são admiradas como obras de arte automotiva. A China, conhecida por suas inovações tecnológicas e projetos ousados, também é lar de algumas das criações mais estranhas sobre 4 rodas. Chuan Noble, o Mini Cooper genérico. Lançado pela marca chinesa Xuanguan, ele ganhou fama mundial como uma cópia descarada do Smart Fortwo, mas com uma simplicidade que só o mercado chinês poderia oferecer. Apesar de remeter ao icônico Mini Cooper em seu estilo compacto e europeu, o Noble é visivelmente mais econômico em todos os sentidos, desde os materiais usados no interior até o motor. Equipado com um motor de 1.1 litro, ele entrega cerca de 65 cavalos de potência, o que é suficiente para deslocamentos urbanos. O design do Noble é uma mistura de inspiração e improviso. De longe, ele pode enganar alguém menos atento. Ainda assim, o carro tem um charme único. Ele se tornou um símbolo de acessibilidade para quem sonhava com um carro no estilo europeu sem gastar uma fortuna. O preço incrivelmente baixo era um atrativo, mas também vinha com um aviso não oficial: não espere muito luxo ou durabilidade. Apesar de toda a controvérsia que cercava os carros da Xuanguan, o Noble não foi alvo direto de processos judiciais, diferentemente de outros modelos da marca, como o Xuanguan CEO, que enfrentou a BMW por violação de design ao imitar o X5. Ainda assim, o Noble chamou a atenção da mídia internacional por sua ousadia.
sendo vendido na China e em alguns mercados menos regulamentados, como Rússia e países da Europa Oriental. Geely G, o Rolls-Royce da pirataria. Considerado uma verdadeira joia do universo das cópias automotivas e não por acaso ficou conhecido como o Rolls-Royce chinês. Desde sua apresentação, causou alvoroço pela semelhança gritante com o Rolls-Royce Phantom, um dos sedãs mais luxuosos do mundo. No entanto, a ousadia não ficou apenas na estética. O GE trouxe uma interpretação própria de luxo, com um toque inusitado. No lugar do tradicional banco traseiro espaçoso, o carro oferece um único assento no estilo trono, reservado para o passageiro que deseja se sentir como realeza. Em termos de desempenho, o Geely G está longe de competir com o Phantom. Seu design exterior tenta replicar a imponência britânica. De perto, porém, os detalhes revelam a simplicidade dos materiais e uma montagem que grita custo-benefício. Apesar disso, é difícil não esboçar um sorriso ao ver um GE desfilando pelas ruas. O Geely G acabou se tornando um símbolo da abordagem ousada e frequentemente questionável que muitas montadoras chinesas adotavam nos anos 2000. Bike BJ80 6x6. Você conhecia essa versão exagerada e inesperada do já controverso BJ80, amplamente conhecido por ser um clone descarado da icônica Mercedes-Benz G-Wagon? Desta vez, a bike foi além, criando uma versão 6x6 que combina elementos de caminhão com a estética de um SUV de luxo. Visualmente imponente, o veículo conta com 3 eixos e 6 rodas que sugerem capacidade para enfrentar qualquer tipo de terreno. Sob o capô, um motor 2.3 turbo entrega cerca de 250 cavalos de potência, o que pode ser insuficiente para mover todo o peso e o estilo deste gigante com eficiência. Ainda assim, o BJ80 6x6 se consolidou como um símbolo de extravagância para quem deseja algo fora do comum sem pagar o preço de um Mercedes-Benz G63 6x6. Ele exemplifica a abordagem ousada do mercado chinês. Jiangnan TT. Baseado no Suzuki Alto dos anos 1980, ele ganhou fama como o carro novo mais barato da China e possivelmente do mundo. Seu design é uma verdadeira cápsula do tempo, com linhas quadradas e uma simplicidade que beira o cativante. Sem luxo, sem frescuras, sem qualquer traço de modernidade. Ele é um exemplo puro de funcionalidade minimalista. Sob o capô, o TT é impulsionado por um motor 0.8 litro de 3 cilindros que entrega modestos 36 cavalos de potência. Isso é suficiente para cumprir o básico, levar o motorista do ponto A ao ponto B, desde que o percurso não inclua subidas muito desafiadoras. Seu preço incrivelmente baixo e mecânica simplificada conquistaram um público fiel, especialmente em regiões rurais da China e entre aqueles que priorizam economia acima de tudo. Hongqi L5. Uma combinação singular de luxo extremo e design retrô. Produzido pela Hongqi, cujo nome significa bandeira vermelha, o L5 é reservado para dignitários, políticos e bilionários que buscam um símbolo de status com um toque exclusivo da cultura chinesa. Seu design mistura elementos clássicos, como faróis redondos e uma grade cromada imponente, com toques modernos, como a sutil aplicação de LEDs. Com dimensões quase comparáveis às de uma limusine, ele exala uma presença marcante, seja em eventos oficiais ou desfilando pelas ruas de Pequim. Sob o capô, o L5 impressiona com seu motor V12 de 6 litros, capaz de produzir cerca de 400 cavalos de potência. O interior eleva ainda mais o conceito de luxo, com madeira nobre, couro de altíssima qualidade e detalhes artesanais que homenageiam a cultura chinesa, incluindo bordados e ornamentos inspirados em tradições milenares. Cada unidade é feita praticamente sob medida. O Hongqi L5 é fascinante por sua habilidade de unir tradição e modernidade em um único modelo. Ora Punk Cat.
Claramente inspirado no clássico Volkswagen Fusca, ele mistura linhas curvas e familiares com detalhes modernos e chamativos. Os faróis arredondados, com molduras brilhantes que lembram joias, garantem que o carro chame muita atenção. No interior, o cenário é ainda mais peculiar. Bancos de veludo em tons pastéis, botões retrô que parecem saídos de uma jukebox e telas digitais modernas criam um contraste curioso entre o vintage e o futurista. O grande diferencial do Punk Cat está no fato de ser 100% elétrico, posicionando-o como uma opção estilosa e ecológica. Equipado com um motor elétrico que oferece cerca de 400 km de autonomia, ele é prático para o uso urbano. Com essa proposta, o Punk Cat busca atrair um público jovem que valoriza sustentabilidade sem abrir mão de estilo. A polêmica em torno do What a Punk Cat foi um dos principais fatores que aumentaram sua popularidade. A Volkswagen não gostou nada da homenagem e acusou a Great Wall Motors de copiar descaradamente o design do Fusca. Apesar disso, o Punk Cat segue sendo produzido, Speng Pisset Wing Edition. Esse é o tipo de carro que chega para impressionar, especialmente por suas portas em estilo asa de gaivota. Embora esse design seja geralmente associado a supercarros exóticos como o Mercedes SLS AMG, aqui ele aparece em um sedã elétrico. Oficialmente, a Xpeng justifica o design como uma melhoria na acessibilidade, mas é evidente que o impacto visual é o principal objetivo. Por dentro, o P7 Wing Edition é um espetáculo de tecnologia. O painel minimalista é dominado por uma tela central ampla que controla praticamente todas as funções do veículo, desde o ar-condicionado até os modos de direção. O sistema de inteligência artificial também impressiona, com comandos de voz e assistentes de direção que rivalizam diretamente com os modelos da Tesla. No quesito desempenho, o P7 Wing Edition não fica atrás. Equipado com baterias de última geração, ele oferece uma autonomia de até 700 km, dependendo da configuração. Além disso, seu motor elétrico potente permite acelerar de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos, provando que desempenho e estilo podem andar juntos. O design externo, além das portas chamativas, é elegante e aerodinâmico, com linhas suaves que reforçam o apelo futurista do modelo. A Wing Edition foi claramente projetada para atrair consumidores que buscam exclusividade sem necessariamente entrar no segmento de supercarros. O P7 Wing Edition se firmou como uma das opções mais interessantes e inovadoras do mercado chinês de carros elétricos. A Rússia é famosa por sua criatividade única quando se trata de design automotivo, e alguns veículos ultrapassaram todos os limites do convencional. O país produziu carros tão estranhos que parecem saídos de outra realidade. ZIL 2906. Esse é um veículo único, criado nos anos 1970 na Rússia para missões de resgate em terrenos extremos. A ideia era ajudar na recuperação de cápsulas espaciais que pousavam em regiões remotas e inóspitas da União Soviética. Em vez de rodas ou esteiras, ele foi equipado com 2 parafusos helicoidais gigantes que permitem que o veículo se arraste sobre lama, neve e até mesmo superfícies aquáticas. Apesar de parecer uma solução inovadora, a dirigibilidade era um pesadelo, com movimentos bruscos e uma velocidade que não inspirava confiança para situações de emergência. O design do ZIL 2906 é um caso à parte. Com uma cabine pequena e um corpo que parecia mais uma ferramenta de engenharia do que um veículo, ele não tinha qualquer preocupação com a aparência. Os testes frequentemente traziam situações hilárias, como o veículo atolando em terrenos que ele deveria superar com facilidade. Além disso, os parafusos helicoidais causavam uma vibração intensa que, para os ocupantes, era desconfortável a ponto de gerar brincadeiras entre os engenheiros, que o apelidaram de misturador de pessoas. Se por um lado não era o veículo mais eficiente, por outro, ele era uma prova da criatividade da engenharia russa em situações extremas. Pangolina.
A Pangolina é um dos carros mais excêntricos já criados na Rússia, projetado nos anos 80 por um designer soviético chamado Alexander Kalygin. Feito em alumínio, ele era impressionantemente leve, mas sua aparência peculiar fazia com que fosse impossível passar despercebido. Apesar de ser uma obra de design inovador, a Pangolina tinha seus defeitos. O processo de fabricação artesanal levou a falhas estruturais que afetavam a dirigibilidade e a segurança. Por exemplo, as portas frequentemente ficavam desalinhadas. Muitos que tiveram a oportunidade de entrar no carro comparavam a estar sentado em um cockpit de avião, só que com muito menos espaço e muito mais calor. A Pangolina acabou se tornando uma raridade. Marussia B1. O Marussia B1 foi uma tentativa ambiciosa da Rússia de entrar no seleto mercado dos supercarros, lançado em 2008. Por fora, ele impressionava, mas por dentro era uma mistura de inovação e decisões questionáveis, com materiais de acabamento que variavam entre o sofisticado e o básico demais. A ideia era clara: colocar a Rússia no mapa do automobilismo de luxo, mas o caminho não foi tão simples quanto parecia. Entre os problemas mais comentados estava a montagem do carro. Apesar do design arrojado, as unidades iniciais apresentavam falhas de fabricação, como painéis desalinhados e defeitos no sistema eletrônico. Além disso, o desempenho, embora respeitável, não estava à altura de seus concorrentes diretos, o que limitou o interesse de compradores que procuravam algo realmente competitivo. Infelizmente, a Marussia Motors não conseguiu se manter financeiramente e encerrou as atividades poucos anos depois. O B1, no entanto, permanece na memória como um carro que tentou ir além das expectativas. Luaz 969. O Luaz 969 era um veículo que carregava a essência dos projetos soviéticos: simples, funcional e absolutamente desinteressado em parecer bonito. Produzido pela fábrica ucraniana Luaz, ele foi pensado para ser um utilitário leve capaz de enfrentar os terrenos mais desafiadores, como lamaçais e estradas inacabadas. Pequeno e desajeitado, o carro parecia um Jeep reduzido, com proporções que davam a impressão de que ele havia sido projetado para crianças, mas sua robustez era inquestionável. Em áreas rurais, ele era apelidado carinhosamente de A Cabra devido à sua capacidade de escalar terrenos difíceis, mas também por ser desconfortável como andar sobre um animal de verdade. Além disso, o motor, um pequeno 1.2 litro, tinha um ronco peculiar que muitos descreviam como algo entre um cortador de grama e um gerador de energia. Apesar do visual peculiar e do conforto inexistente, o Luaz 969 era amado por quem precisava de um veículo que nunca desistisse, independentemente das condições. ZIL 112 Sports. Esse carro foi uma tentativa corajosa da União Soviética de criar um carro esportivo nos anos 1960. Seu design era marcante. Para alguns, o carro lembrava os clássicos roadsters americanos, mas com proporções que não faziam muito sentido. Produzido em quantidades extremamente limitadas, ele era uma prova de que, mesmo com tecnologia rudimentar, os engenheiros soviéticos estavam dispostos a experimentar e competir. Embora nunca tenha alcançado o sucesso esperado, o carro permanece como uma peça fascinante da história automotiva russa, celebrada por sua audácia e, claro, por suas falhas memoráveis. Aten Impulse Viking 2992. Criado para ser anfíbio, ele era capaz de rodar em terra e navegar na água, mas seu formato desajeitado fez com que rapidamente ganhasse apelidos nada lisonjeiros como caixa flutuante. Se você acha que já viu de tudo, espere até conhecer essas joias italianas. Fiat Multipla. Esse é um daqueles carros que não passam despercebidos, seja para elogios ou críticas. Lançado em 1998, ele chamou atenção imediatamente pelo design que parecia dividido em 2 andares, com os faróis posicionados acima do capô.
Essa escolha de estilo gerou reações mistas, indo de admiração pela ousadia até piadas sem fim. Ele oferecia algo raro na época: espaço para 6 pessoas em 2 fileiras de 3 assentos, um feito impressionante considerando o seu tamanho compacto. Uma curiosidade interessante é que o nome Multipla já havia sido usado em outro modelo da Fiat nos anos 1950, mas a versão de 1998 levou o conceito de versatilidade a outro nível. O interior era praticamente um playground de configurações, com assentos removíveis e uma cabine cheia de porta-trecos. No entanto, as críticas ao design externo obscureceram muitas dessas inovações. A Fiat defendia que a aparência diferente era uma estratégia para atrair quem buscava algo fora do comum, mas nem todos os consumidores compraram a ideia literalmente. Apesar disso, ele ganhou prêmios de design, provando que mesmo sendo estranho, tinha seu charme. O desempenho técnico era outro ponto interessante. O Multipla vinha equipado com motores que iam de um confiável 1.6 a gasolina a um econômico 1.9 turbo diesel, que era muito apreciado por motoristas europeus na época. Sua dirigibilidade também era surpreendentemente ágil, especialmente para um carro tão alto e largo. O Fiat Multipla conseguiu construir uma base fiel de fãs, principalmente entre famílias que valorizavam sua praticidade acima de qualquer julgamento estético. Lancia Strato Zero. Apresentado em 1970, o carro impressionava com sua altura de apenas 84 centímetros e sua forma triangular ousada. Para entrar no veículo, o motorista tinha que abrir o para-brisa frontal como uma porta. O interior era igualmente futurista, com um painel minimalista que usava luzes e botões para criar uma atmosfera de nave espacial, algo que poucos carros ousaram replicar. Embora fosse um conceito, o Strato Zero não era apenas para exibição. Ele foi equipado com um motor V4 de 1,6 litros, emprestado do Lancia Fulvia, montado na parte traseira. O desempenho era mais modesto do que sua aparência radical sugeria, mas o objetivo do carro não era ser rápido, e sim chamar atenção. E isso ele fazia muito bem. O Strato Zero também abriu portas para a criação do lendário Lancia Stratos de produção, um carro de rally que viria a dominar as competições nos anos 1970. No entanto, o Zero manteve sua posição única como uma peça de arte em movimento. Ele acabou se tornando um símbolo do atrevimento italiano em design e continua a ser reverenciado até hoje como um dos conceitos mais impressionantes e estranhos já feitos. Ferrari Módulo. Apresentado em 1970, ele é um conceito que transformou a carroceria tradicional em algo mais parecido com uma escultura. Sua altura, de apenas 93 centímetros, fazia com que entrar no carro fosse quase como vestir uma peça de roupa apertado, mas funcional. O painel interno não ficava atrás, com um layout minimalista e futurista que parecia estar à frente de seu tempo. Debaixo de sua carcaça única, o módulo era um monstro em termos de potência. Equipado com um motor V12 de 5.0 litros, ele prometia 550 cavalos de potência e uma velocidade máxima estimada de 350 km por hora. Embora esses números fossem impressionantes, o carro nunca foi realmente testado em sua capacidade total, já que era mais um exercício de estilo do que um modelo funcional. Ainda assim, o módulo chamou a atenção em todas as exibições, destacando-se por sua ousadia em um período onde mesmo os supercarros mais avançados eram muito mais conservadores. Uma das curiosidades mais interessantes sobre o módulo é que décadas após sua criação, ele foi adquirido por um colecionador que decidiu torná-lo funcional. E isso permitiu que o carro fosse finalmente levado à estrada, ainda que de forma limitada para delírio dos entusiastas de carros exóticos. Fiat 600 Multipla. Um exemplo fascinante de como a funcionalidade pode ser mais importante do que a aparência em um carro. Lançado em 1956, ele era baseado no compacto Fiat 600, mas ganhou um design que muitos consideravam, no mínimo, curioso.
Com uma cabine alta e uma frente quase vertical, o Múltipla parecia menor do que realmente era, mas conseguia acomodar até 6 pessoas em 3 fileiras de assentos. Para a Itália do pós-guerra, ele era a solução perfeita para famílias que precisavam de um veículo acessível, mas com espaço suficiente para o dia a dia. O motor ficava na parte traseira, um pequeno 4 cilindros de 633 cilindradas, que produzia modestos 21 cavalos de potência. Esse número pode parecer engraçado hoje, mas era suficiente para levar o Múltipla a velocidades de até 90 km por hora. Não muito rápido, mas ideal para as estradas italianas da época. A simplicidade de sua mecânica também o tornava fácil de manter, o que era essencial em uma época em que a manutenção automotiva ainda era um desafio para muitos motoristas. Além disso, o piso plano da cabine era uma novidade, criando um espaço interno surpreendentemente versátil. Hoje, é um clássico altamente valorizado, celebrado tanto por sua estranheza quanto por sua importância histórica. Alfa Romeo BAT7, parte da série Berlinetta Aerodinâmica Técnica, BAT. Este carro-conceito foi projetado pela lendária Carrozzeria Bertone e assinado por Franco Scaglione, um mestre em criar formas futuristas e extravagantes. Apesar do visual extremo, o design tinha um propósito: alcançar máxima eficiência aerodinâmica, reduzindo o arrasto a um nível impressionante para a época. As asas traseiras eram tão grandes que quase pareciam desproporcionais, mas tinham uma função prática ao desviar o fluxo de ar de maneira inteligente. Esse design extremo, no entanto, gerava reações diversas enquanto alguns viam o BAT7 como uma obra-prima, outros o consideravam simplesmente bizarro. De qualquer forma, ele era impossível de ignorar. Com o tempo, o BAT7 se tornou um dos conceitos mais icônicos da história automotiva, valorizado tanto por sua beleza incomum quanto pelo impacto que causou na percepção de como um carro poderia ser moldado. Zagato Zelle, lançado em 1974, é um exemplo curioso e pioneiro de microcarro elétrico, criado pela famosa casa de design italiana Zagato. Feito de fibra de vidro para reduzir o peso e acomodar suas limitações tecnológicas, o Zelle foi projetado para ser uma solução de mobilidade urbana prática e econômica em uma época em que carros elétricos ainda eram raríssimos. Suas linhas minimalistas e desajeitadas o tornavam único. Equipado com um motor elétrico alimentado por baterias de chumbo ácido, o Zelle oferecia uma autonomia de cerca de 80 km e uma velocidade máxima de 40 km por hora. Embora esses números fossem modestos, eles eram suficientes para o propósito do carro: deslocamentos curtos em áreas urbanas. Ele se destacava pela facilidade em estacionar em qualquer cantinho, algo que era um verdadeiro luxo em cidades densamente povoadas. Apesar de sua aparência pouco atraente, ele foi uma das primeiras tentativas sérias de criar um veículo elétrico acessível, antecipando a tendência que hoje domina a indústria automotiva. Italdesign Aztek. Lançado em 1988 e projetado pelo lendário Giorgetto Giugiaro, o Aztek combina esportividade extrema e design inovador. Seu visual único é marcado pelo cockpit dividido, onde motorista e passageiro têm áreas completamente separadas, cada uma com seu próprio para-brisa e conjunto de controles. Essa configuração incomum tinha como objetivo criar uma experiência de direção altamente individualista, algo nunca antes tentado no design automotivo. Equipado com um motor Audi de 5 cilindros turbo, o Aztek produzia 250 cavalos de potência. Para a época, o carro estava repleto de tecnologia avançada, incluindo um sistema de comunicação interna que permitia conversas entre o motorista e o passageiro por meio de fones de ouvido, devido ao isolamento acústico entre os cockpits. Além disso, sua carroceria era uma mistura de alumínio e painéis de fibra de vidro, enquanto as rodas parcialmente expostas reforçavam seu visual excêntrico. Produzido em uma tiragem extremamente limitada, apenas 18 unidades foram fabricadas.
O Aztek rapidamente se tornou um objeto de desejo para colecionadores e entusiastas do design automotivo. Seu preço elevado e visual não convencional restringiram seu apelo a um nicho exclusivo, mas isso só aumentou seu status como uma peça rara. Fiat Panda 4x4 Sisley é uma edição especial de um dos carros mais populares e utilitários da Fiat. A versão Sisley adicionou um toque aventureiro, transformando o pequeno hatchback em um veículo preparado para enfrentar terrenos desafiadores. Com suspensão elevada, tração integral e detalhes exclusivos, como emblemas Sisley, rodas especiais e um teto solar inclinável, o modelo era pequeno, mas destemido. Essa edição especial deu ao design básico do Panda uma dose extra de personalidade, tornando um dos favoritos entre os entusiastas de off-road compacto. Equipado com tração nas 4 rodas desenvolvida pela renomada Stay Put, o Panda 4x4 Sisley era surpreendentemente capaz para sua categoria, o que o tornava ideal para regiões montanhosas e motoristas que buscavam um carro prático e confiável. A parceria com a Steyr-Put garantiu que o sistema de tração integral fosse robusto e eficiente, elevando o Panda a um novo patamar de versatilidade. Pizzarrini Manta, apresentado em 1968, é um dos carros conceito mais excêntricos e visualmente impressionantes já criados. Sua configuração de 3 lugares, com um motorista posicionado no centro, era revolucionária, proporcionando máxima visibilidade e uma experiência de direção verdadeiramente única. Equipado com um motor V8 de 5,3 litros da Chevrolet, ele entregava potência significativa e uma postura agressiva, mantendo a essência de um carro de corrida, apesar de ser apenas um protótipo. O Manta deixou um impacto duradouro no design automotivo. O Pizzarrini Manta é considerado uma joia rara, um testemunho da criatividade e ousadia italiana que rompeu barreiras e desafiou o convencional, deixando sua marca indelével na história automotiva. Finalizamos por hoje, pessoal. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.